Enquanto alguns clubes brasileiros estão nadando em dinheiro, outros estão à beira do colapso. O Botafogo virou potência mesmo, o Cruzeiro vai falir de novo com essa nova SAF e o Vasco, meu irmão, ainda tem salvação. A gente vai falar sobre a lista secreta das SAFs do futebol brasileiro. Meu irmão, se prepara aí porque o seu time pode estar muito lascado. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Desde que as SAFs chegaram ao futebol brasileiro, o jogo mudou aqui, meu irmão. Os campeonatos mudaram, tivemos novos campeões, aquela geografia do futebol brasileiro mudou, tiveram muito dinheiro rolando, muitas promessas foram feitas e descumpridas, outras cumpridas. Tem muita polêmica rolando aí com questão de fair play financeiro, não tem fair play financeiro, mas afinal, meu irmão, quem é que tá ganhando e quem é que está perdendo nesse novo tabuleiro das SAFs no Brasil? Estamos em 2025, já temos alguns anos de SAF aqui no Brasil, pelo menos 3, 4 anos de SAF aqui no Brasil, então a gente já pode ver nesse vídeo aqui a realidade que ninguém fala sobre o seu time, sobre a sua SAF, os times que estão se tornando, que se tornaram e que estão pensando em se tornar SAF. Vamos falar sobre os clubes que aparentemente viraram sucesso, né, um modelo de sucesso de SAF, e outros que nem tanto assim, né? Vamos falar sobre o Botafogo, meu irmão. O Botafogo que tava à beira do colapso, tava lá pra acabar, né? O Botafogo tava perto de acabar, tinha gente dizendo que o Botafogo ia cair pra Série C lá em 2020, que não tinha mais dinheiro pra nada, mas o clube estava se preparando, foi o clube que mais se preparou pra fazer essa transição de clube associativo pra SAF e encontrou investimento muito bom, que foi de John Textor, né? Assinou um contrato ali de R$1 bilhão com John Textor. Vamos destrinchar esse contrato, você vai entender, porque nem tudo são flores, tá? Mas o Botafogo tá brilhando nos campos e as finanças, tem algumas coisas pra gente falar aqui que são relevantes, tem algumas coisas importantes, né? O Botafogo tá no topo desse ranking de SAFs, né? Tem o Cruzeiro também, que tá rico, não tá rico, né? Vamos falar primeiro do Cruzeiro para depois a gente mergulhar na história do Botafogo. O Cruzeiro tá rico mesmo? Cara, sim, o Cruzeiro, depois que vendeu a SAF, né? Vendeu pro Ronaldo por 400 milhões e foi uma venda ruim do Cruzeiro, né? Foi uma venda de desespero, o Cruzeiro estava na Série B, completamente endividado. Foi uma venda ruim, Ronaldo comprou por 400 milhões, né? Ele deveria ter a obrigação de investir 400 milhões, mas na realidade ele tinha obrigação contratual de investir 50 milhões, os outros 350 eram com próprias receitas do Cruzeiro. Então o Cruzeiro não estava indo muito bem, voltou para a primeira divisão, mas estava tendo muitas dificuldades, então Ronaldo em 2024 vendeu para o empresário Pedro Lourenço por um valor de 600 milhões de reais, tá? Isso daí é o dinheiro que o Ronaldo recebeu, sendo que o Pedro Lourenço desses 600 milhões já tinha investido 100 milhões ali em 2023 para reformar o centro de treinamento, né? Então, na verdade, o Ronaldo só vai receber 500 milhões. E aí, quando o Pedro Lourenço chegou, a SAF do Cruzeiro se transformou pelo menos em níveis de investimento. No meio do ano passado, 2024, ele já chegou lombrando, né? Já meteu aí 150 milhões de reais em contratações. Trouxe o Matheus Pereira, João Marcelo, Caio Jorge, Lautaro Dias, Matheus Henrique, o Peralta, trouxe o Christian desse ano, mas já chegou ano passado com 150 milhões de reais em investimento. Nesta temporada, parece que o Cruzeiro está investindo muito, mas nem tanto, tá? O Christian, que chegou agora, é uma das contratações mais caras, foi 18 milhões de reais. Aí veio o Rodriguinho sem custos, Dudu veio sem custos, Bolassi veio sem custos, Gabigol veio sem custos, o Eduardo, que veio do Botafogo, veio sem custos, o Fagner é empréstimo, né? Então, também vem sem custos. O Fabrício Bruno, esse sim, veio por 44 milhões de reais, tá? Então, o Cruzeiro nesta janela, Fabrício ali e Christian somam ali 62 milhões de reais. Foi o que o Cruzeiro gastou nessa janela. Porém, a dívida do Cruzeiro ainda é de 1 bilhão de reais. Tá muito cedo pra gente falar se Pedro Lourenço mudou a SAF do Cruzeiro. Eu ainda acho que é uma SAF muito difícil de ser manejada, tá? Os investimentos já estão diminuindo nessa temporada, né? Acredito que o planejamento do Cruzeiro, eu venho falando isso aqui no canal, foi pífio, né? Por começar ali com o Fernando Diniz, que ano passado já não estava dando fruto nenhum. Em um mês de pré-temporada, deixou o cara contratar o time inteiro. Um mês de pré-temporada, já demitiram o cara. Então assim, o Cruzeiro ainda é uma SAF que é uma incógnita. A gente tem que ver mais, tá? De Pedro Lourenço sob o comando do Cruzeiro. É um cara que não é do ramo do futebol, é um torcedor, ele é do ramo de supermercados, né? O dono de supermercados lá em BH. Então assim,
tá navegando aí no futebol, precisa de aconselhamento para ver se esse Cruzeiro decola ou não. Mas certamente melhorou sob as mãos, pelo menos em nível de investimento. Pedro Lourenço tem mais do que Ronaldo. Ronaldo talvez entenda mais de futebol, mas o Cruzeiro é isso aí. O Botafogo, cara, vamos falar agora do Botafogo. Chegou a hora aí. Botafogo de John Textor foi vendido lá em 2022 por 350 milhões de reais, né? Todo mundo falou que foi muito dinheiro, mas a gente sabe que hoje foi muito pouco. O que John Textor tinha obrigação de fazer? Pagar 350 milhões de reais. 100 milhões em 2022, ele pagou. Mais 102 milhões em 2023, ele pagou. 113 milhões em 2024, ele pagou. E agora mais 50 milhões nesse ano de 2025. E aí, meu irmão, acabou. Não tem mais obrigação contratual nenhuma de investimento de John Textor no Botafogo, tá? Só que o cara tá investindo muito dinheiro em contratação. Ele tinha obrigação, lembra desse número, ele tinha obrigação de investir 350 milhões na SAF. Só em 2024 ele gastou 325 milhões só em contratação, tá? 325 milhões só em contratação. Nessa janela de início de 2025 ele já gastou mais de 330 milhões, tá? Ano passado foi Almada e Luiz Henrique as grandes contratações. Nesse ano, meu irmão, já tem Léo Link, já tem David Ricardo, Jefinho foi recomprado, o Arthur 60 milhões, o Jair, zagueiro do Santos, 90 milhões, o Wendel, que chega no meio do ano, 120 milhões, e ainda vai vir mais gente, tá? Então já gastou 330 milhões nesta temporada. Se contar a temporada passada com essa, se somar as duas, são 655 milhões de reais gastos. Tá certo que ele vendeu os jogadores, né? O Luiz Henrique, por exemplo, foi por 200 milhões de reais, mas uma coisa importante é a dívida do Botafogo. O Botafogo conseguiu nesta temporada, iniciozinho, uma recuperação extrajudicial lá, conseguiu diminuir sua dívida, pode diminuir sua dívida em 300 milhões. O que ele fez, né? Ele tá ali juntando todos os seus credores, todo mundo que deve receber dinheiro do Botafogo, né? Todas as pessoas para a qual o Botafogo está devendo dinheiro. Ele reuniu todo mundo em juízo e falou assim, ó, quem fizer o maior desconto, eu já pago agora. Por exemplo, o Botafogo te deve 10 reais. Tá? Aí você vira e fala assim, cara, eu quero meus 10 reais agora. O Botafogo fala, eu não tenho 10 reais pra te pagar, mas eu posso te pagar 5 agora. Então as pessoas estão dando 50%, 70%, 20% de desconto nas dívidas, e isso pode reduzir a dívida do Botafogo em 300 milhões de reais, esses acordos judiciais. Porém, a dívida do Botafogo cresceu com a SAF, e a gente vai destrinchar um pouco esses números também. É uma das 5 maiores do Brasil, tá? Tá na casa ali de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quando o John Textor assumiu, eram 900 milhões de reais. Ah, isso quer dizer que John Textor tá fazendo uma péssima de uma administração? Não necessariamente, cara. Porque o Botafogo agora está cumprindo com os seus deveres, não atrasa nada, né? Disseram que atrasou premiação, mas foi bobeira lá, na minha opinião. Esses 400 milhões a mais de dívida provavelmente são dívidas controladas, provavelmente são dessas contratações que o Botafogo fez e está parcelando, né? E está pagando. Porém, dita que não diminuiu muito, né? Nos diz que não diminuiu, não conseguiu pagar muita coisa, né? Desses 900 milhões que recebeu. O Botafogo tá meio que enxugando gelo, né? Paga as dívidas, já pagou, né? 200 milhões em dívida aqui, 200 milhões em dívida ali. Porém, os juros são muito altos e o bolo acaba crescendo. O fato é que o Botafogo tem a 5ª maior dívida do Brasil ainda e tá com todo o sucesso esportivo, né? Vamos ver, essa SAF ainda vai demorar um tempo para limpar essas dívidas todas. Agora vamos falar de Bahia, cara. A torcida do Bahia comemorou demais quando virou SAF e não foi para menos. É uma das SAFs mais estruturadas. Foi vendida ao Grupo City, dono do Manchester City, já tá mostrando muitos resultados, né? Reformação de estádio, contratações de peso, base forte, se classificou para Libertadores. O Bahia tá investindo em todos os níveis da sua produção, né? A divisão de base, por exemplo, está recebendo um aporte gigantesco, tá? Em 2023, a venda, né, foi um acordo ao Grupo City. E o City comprou o Bahia por 90 anos, tá? E renovável por mais períodos adicionais. O Grupo City se comprometeu a aportar 1 bilhão de reais no Bahia da seguinte forma, ó. Um mínimo de 500 milhões para comprar jogadores ao longo desses anos, né? 500 milhões para comprar jogadores, 300 milhões para pagar as dívidas e 200 milhões para infraestrutura, né? Melhorar a divisão de base ali, né? O CT da divisão de base, deixar um capital de giro, melhorar a fonte nova. Então, foram esses os acordos que o Bahia fez com o Grupo City. O Grupo City já investiu em contratações muito caras ao longo da sua trajetória no Bahia. Caio Alexandre, 24 milhões, Jean Lucas, 24 milhões, o Chaves foi 18 milhões, o Cauli, 14, Gilberto veio por 14 também.
Teve Rafael Ratão, Ademir, Vitor Hugo, Biel que acabou de ser vendido já muito bem, inclusive. Então, assim, o Bahia não tá fazendo loucuras no mercado, mas esse ponto aqui que é diferente das outras SAFs, tá? A ideia inicial do Grupo City é limpar as dívidas, aumentar a infraestrutura, investir na base e depois perder a linha no grupo, tá? No elenco e fazer contratações certeiras. A dívida do Bahia, que era de 300 milhões de reais quando o Grupo City assumiu, tá? Hoje já está na casa de 50 milhões de reais. Ou seja, já acabou a dívida, né? Porque, meu irmão, pagou 86% das dívidas, quase 90%, tá? Isso aqui é um dado do meio do ano passado. Provavelmente essa dívida talvez já até tenha sido quitada, né? Então, assim, eu gosto mais desse estilo de SAF, que chega arrumando a casa primeiro para ir depois perder a linha no time. E não é que, assim, eles deixaram o time de lado e só investiram em pagar a dívida. Não, o Bahia conseguiu resultados expressivos aí. Tá de volta a Libertadores. Inclusive, a gente vai cobrir aqui no canal. Se inscreve, a gente fala sobre futebol brasileiro todos os dias. E o Bahia tá na Libertadores, é a SAF mais bem estruturada ao longo prazo. Na minha opinião, o Bahia vai decolar daqui a uns 5, 10 anos aí, vai ser Bahia no topo sempre. O Fortaleza virou SAF, mas é uma SAF diferente, tá? Uma SAF bastante diferente. É o primeiro caso de um clube SAF que não tem intenção nenhuma de vender suas ações. O clube associativo mantém 100% das suas ações, tá? Decidiu manter dessa forma. Então, assim, a ideia é usar o modelo empresarial da SAF, né, sem deixar que outra pessoa compre as tradições do Fortaleza, porque tem toda essa discussão sobre se vender para um capital estrangeiro ou não. Fortaleza não quis. Fortaleza só está usando as estruturas financeiras da SAF, né, as estruturas comerciais, as estruturas tributárias da SAF, que tem algumas relevâncias, tem algumas coisas boas. Então, assim, Fortaleza tem uma estrutura completamente profissional, uma gestão profissional, investimentos bastante inteligentes, e eles são muito fortes em tudo que fazem, tá? E não quiseram vender alma para crescer. A dívida atual do Fortaleza, cara, tá em 7 milhões de reais, ou seja, deve ser algum jogador que eles compraram e ainda tá parcelado. Fortaleza não tem dívida. Então é um time que, cara, é muito saudável. É muito saudável, então a SAF do Fortaleza não vai ser vendida, pelo menos é o que eles não pretendem nesse momento, mas é um clube que tende a longo prazo, com essa estrutura comercial, tributária e financeira da SAF, crescer cada vez mais, ainda mais que o Nordeste do nosso país está crescendo, os times estão crescendo, né? Agora, os falidos, né? Os times que estão ruins, estão mal, né? O Vasco, vamos começar pelo Vasco, torcida protestando pra caramba, cheio de dívida, estádio aí precisando ser reformado, tá para ser reformado. Então, assim, o Vasco foi vendido para 777. Esse é o lado sombrio das SAFs, tá? 777 prometeu o paraíso pro Vasco, mas entregou o inferno, né? A dívida do Vasco aumentou e muito com a 777, mais de 1 bilhão a dívida do Vasco. A 777 se comprometeu a assumir todas as dívidas, a fazer aportes. Olha aqui, ó. Era 700 milhões de reais em pagamento de dívida proposta da 777, tá? Então, mais 700 milhões em investimentos na SAF, ou seja, só aí já é 1 bilhão e 400, tá? Então é muita coisa. 30 milhões na reestruturação do clube. No futebol, a ideia era aumentar a folha salarial, investir em jogadores, comprar direito federativo. Cara, então o que a SAF fez no Vasco? Investiu 120 milhões de reais. Foi o que a SAF fez em contratações como João Vitor, zagueiro que tá até hoje aí, 32 milhões de reais, foi mais cara. Adson, pagou 27 milhões de reais no Adson. O Esforza pagou 25 milhões. Clayton, 20 milhões. Maxime Rodrigues, 13 milhões. Então, assim, só fez investimento ruim a nível técnico, né? E investimentos caros. Então, a 777 foi comprada pela CAP, né? A gente sabe que a 777 se envolveu em problemas aí fora do país. É uma empresa que está sendo aí completamente desfeita, né? Então, foi vendida a CAP. A CAP botou todos os clubes da 777 à venda, inclusive o Vasco. Só que a CAP, né, a nova 777, tem só 30% do Vasco, porque o Vasco foi à justiça e conseguiu reaver 40%, né, das suas ações. Então, o Vasco hoje tem 70% e a CAP tem 30%. O Vasco está tentando revender, né, a sua SAF, tá com uma dívida de mais de 1 bilhão, tá mais difícil de ser vendido agora, ainda mais depois que deu errado. Então, assim, será que alguém vai pegar essa bomba que é o Vasco nesse momento? A SAF do Vasco tá uma bomba, né? Então, assim, esse é uma coisa que pode ter sido uma transação mal feita do Vasco, impensada, que pode ter frutos aí e desdobramentos pela próxima década, né? Difícil alguém
investir no Vasco agora, né? O Atlético Mineiro, vamos falar sobre o Atlético Mineiro, o Galo que não conseguiu vender para um capital estrangeiro, né? Não conseguiu, mas foi o primeiro a adotar o modelo de SAF antes de vender, não conseguiu vender e aí acabou ficando com os torcedores ricos do Galo, né? Mas apesar disso, o Galo continua muito forte no cenário nacional. O que ele fez? Vendeu 75% das ações para os empresários, né? Os menin. E o que o Galo tem ali? O Galo é diferente, né? O Galo meio que faz um conglomerado de investimento, né? O Galo vendeu para algumas pessoas, né? A situação do Galo é o seguinte: a SAF recebeu 913 milhões de aporte em 2023, foi ali 313 milhões foi para pagar a dívida com a Arena MRV, 400 milhões foram injetados pelos menin e pelo Ricardo Guimarães, aí começa a ver o conglomerado de investidores no Galo, né? 100 milhões de reais foi o primeiro fundo, né? O Galo Forte, e 100 milhões de reais no segundo fundo, o FIGA. Então, assim, o Galo ele tem muitas pessoas gerindo ele, muitos investidores, o que é bom, entra mais dinheiro, porém sai mais dinheiro também, né? Na hora das pessoas receberem. A dívida, que era de 2 bilhões e 100 mil reais quando a SAF foi vendida, hoje está em 1 bilhão e 400 milhões. É muita coisa, né? Pelo menos é o que eles divulgaram, né? Uma queda de 700 milhões. Isso é muito bom, tá? Houve ainda o investimento da FIP Galo Forte, que é o banqueiro Daniel Vocaro, que já tinha aplicado 100 milhões, aplicou mais dinheiro no Galo. Então assim, o Galo ele é um emaranhado de investidores. Tá? Como eu falei, é difícil a gente ver essa caixa preta que é o Galo. Eles estão dizendo que a dívida está em 1,5 bilhão. O Galo ainda está devendo muito dinheiro, porém me parece que com tanta gente que entende de dinheiro, o Galo pode ser que decole, mas ainda não é uma SAF estruturada não. O Curitiba, que vendeu a SAF cheio de promessa de salvação, vendeu para a Tricorp 90% das suas ações por 1 bilhão e 100 milhões. A Tricorp disse que ia quitar a dívida do clube ali, né? Em torno de 300 milhões de reais, ia investir em 10 anos, ia construir um novo centro de treinamento, ia investir 100 milhões aí no Couto Pereira, 450 milhões em contratações, mas não fez nada disso, né? O Coxa caiu de divisão, né? O Coxa caiu de divisão com um investimento próximo de 200 milhões total, não no time, mas na infraestrutura, em dívidas, caiu para a segunda divisão. A Tricorp secou completamente os seus investimentos, o time permaneceu na segunda divisão e esse ano não está investindo de novo. Então é uma SAF que já estão pipocando de notícias de revenda da SAF do Curitiba, porque a Tricorp é o único time que a Tricorp tem. Nunca mexeu com futebol e pelo visto não está sabendo, né? E o Santa Cruz, né, o nosso bônus aqui desse vídeo, tá para virar SAF agora e parece, já assinou um acordo vinculante para vender 1 bilhão por 1 bilhão de reais 90% das suas SAFs, tá? Então, os empresários Vinícius Diniz, né, e o Márcio Kadar estão comprando a SAF do Santa Cruz e pretendem investir aí 1 bilhão de reais em 10 anos. Já foi assinado o acordo vinculante e o Santa Cruz hoje tem uma dívida de 305 milhões. Santa Cruz que está na Série D do nosso campeonato. E o ranking secreto, as melhores SAFs, cara. Chegou a hora da gente falar quem lidera esse ranking. Em primeiro lugar eu vou botar o Bahia, é o estilo de SAF que eu mais gosto, né? A SAF que arruma a casa e depois investe. Depois o Botafogo, que tá investindo muito, tá cortando dívidas e tá vencendo títulos. Mas atenção ao Botafogo, tá? Porque o Botafogo, diferentemente do Bahia, o sucesso depende só de um homem, que é o John Textor. O Bahia tem uma empresa por trás. Se John Textor sai do Botafogo, a gente sabe que pode acontecer, né? Pode desmoronar. Em terceiro, eu vou deixar o Galo, que já pagou 700 milhões das suas dívidas. Em quarto, o Cruzeiro, que para mim ainda é uma caixa preta. O Cruzeiro acabou de ser vendido para um novo dono. É o primeiro caso, né? Aqui de SAF revendida. Então, o Cruzeiro ainda é uma caixa preta, ainda precisa aí demonstrar mais avanços financeiros. Em quinto, Fortaleza, que é um time que não vendeu suas ações, mas está sem dívida nenhuma. Em sexto, o Curitiba, que é uma SAF muito ruim. Em sétimo, o Vasco, que pelo amor de Deus, né? Isso aqui nem merece nem entrar, a SAF que deu completamente errado. SAF é um risco controlado ou é um desastre? Ou então para você, SAF é a salvação. Você quer a SAF no seu time? Você concorda com a SAF do seu time? Cara, o futebol brasileiro tá virando aí um cassino, né? Quem investir mais leva. Enquanto muitos estão apostando aí nos seus times, os torcedores que somos nós, a gente segura a bronca aí, né? Quem vender, a gente tem que rezar para que seja para um cara que vá acertar a sua gestão. Se você quiser saber mais sobre futebol brasileiro, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!